Será que as testemunhas de Jeová amam até os inimigos? Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45. Vocês ouviram que se diz: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então aqui nós observamos Jesus dizendo que nós devemos amar até mesmo aos nossos inimigos. Portanto, devemos seguir o que Jesus ensinou. Mostrar amor por todos e até mesmo pelos inimigos. É interessante o que diz a revista Sentinela, de março de 2021, página 25, parágrafo 20, diz assim: até que chegue o fim desse sistema, o mundo vai nos odiar, mas não precisamos ter medo. Como vamos ver no próximo estudo, Jeová fortalecerá e protegerá seus servos leais. Por isso, continue a amar a Jeová, a amar os irmãos na fé e a amar até mesmo os inimigos. Quando seguimos esse conselho, continuamos unidos e espiritualmente fortes. Honramos o nome de Jeová e provamos que o amor é muito mais poderoso do que o ódio. Muito importante o que é dito nesse parágrafo. Agora, será que realmente as testemunhas de Jeová mostram amor pelos inimigos? Ou será que eles procuram amar apenas aqueles que amam eles? Vamos observar o que é dito na revista A Sentinela, de 2018, de janeiro de 2018, página 29 e 30, parágrafo 11. Jesus disse que o segundo mandamento mais importante era amar o próximo. Ele também disse que o amor seria a qualidade que identificaria os verdadeiros cristãos. Eles amariam não apenas uns aos outros, mas chegariam ao ponto de amar até mesmo seus inimigos. Então veja, o próprio Jesus, ele mostrou amor pelos seus inimigos quando ele era perseguido e injuriado, até mesmo quando ele estava morrendo ali na cruz. Ele orou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus mostrou realmente amor até pelos inimigos. Jesus nunca se recusou a falar com ninguém. Ele falou, por exemplo, com uma mulher que estava na beira do poço, uma samaritana, que ela já tinha tido 5 maridos. Jesus falou com ela e ofereceu para ela a água viva. Então Jesus falava com todo tipo de pessoa, com cobradores de impostos, com mulheres prostitutas, com leprosos, com todo tipo de pessoa, Jesus falava. Agora, realmente, será que as testemunhas de Jeová amam até os inimigos? Na verdade, as testemunhas de Jeová, elas, quando se trata de desobedecer ao que diz o corpo governante, elas são implacáveis. Elas mostram ódio. Quem discordar dos ensinos do corpo governante é tratado com desprezo, é tratado com ódio pelas testemunhas de Jeová. Essa que é a realidade. Eles desprezam a pessoa, pode ser a própria família. Pais desprezam filhos, filhos desprezam pais, amigos desprezam amigos. Se desobedecer o ensino do corpo governante, é expulso e é evitado, e todos são proibidos até mesmo de falar com a pessoa, mesmo que seja da própria família. Pai não pode falar com filho, filho não pode falar com pai, amigo não pode falar com amigo e assim por diante. Então, se não seguir o que diz o corpo governante, então a pessoa é expulsa, desassociada. E todos são proibidos de falar com aquela pessoa, de dizer até um oi para a pessoa.
Eles mostram ódio pela pessoa, evitando a pessoa. Essa é que é a realidade. E para não ficar nas minhas palavras, vamos ver o que diz nosso Ministério do Reino, de fevereiro de 2008, na página 4, parágrafo 13, que diz assim: depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão e sua irmã carnal se deram conta de que precisavam mudar o modo como tratavam a mãe, que morava em outro lugar e havia sido desassociada 6 anos antes. Logo depois da assembleia, o irmão ligou para a mãe e, depois de reafirmar seu amor por ela, explicou que não falaria mais com ela, a não ser por um assunto familiar importante exigisse esse contato. Então veja que esse jovem, mas a irmã dele, depois que ouviram um discurso no Congresso da Testemunha de Jeová, que proibia de falar com aqueles que tinham saído da organização, aqui diz que eles mudaram o tratamento que tinham com a mãe que tinha sido desassociada. A mãe discordou dos ensinos do corpo governante, saiu, mas eles continuavam conversando com ela, tratando ela com respeito, tratando como mãe e conversando com ela pelo telefone e assim por diante, que eles moravam longe. Mas depois que essa assembleia aconteceu, que foi proibido até mesmo telefonar, mandar e-mail, essa coisa toda, eles ligaram para a mãe, dizendo: mãe, nós te amamos, mas não vamos mais falar com a senhora. Nós te amamos, mas não vamos mais falar com a senhora. A não ser que seja um assunto familiar muito importante que exija esse contato. Mas nós não vamos mais falar com a senhora. Só se a senhora voltar para seguir os ensinos do corpo governante. Se a senhora não voltar para seguir o que é dito pelo corpo governante, nós não vamos mais falar com a senhora. Não vamos dizer mais nem oi para a senhora. Viu? Essa é a realidade. Isso é amor? Agora veja também o que diz no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, parágrafo 3. Diz assim: é realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Resposta: sim, por várias razões. Então aqui eles ensinam que é necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa que saiu da organização, que deixou de seguir os ensinos do corpo governante. Então não pode mais falar de forma alguma. Então, se for o pai, não pode falar com o filho que saiu. Se for o filho, não pode falar com o pai que saiu. Se for amigo, não pode falar com outro amigo, e assim por diante. Não pode mais ter nenhum contato. É o ensino do corpo governante. Agora veja o que diz também a Sentinela, 15 de janeiro de 2013, página 16 e parágrafo 19. Não procure desculpas para se associar com um membro da família desassociado. Como, por exemplo, trocando e-mails. Envolva-se em atividades espirituais. A irmã já citada disse: eu sei que é preciso estar ocupada no serviço de Jeová e me manter espiritualmente forte para que eu tenha condições de ajudar minha filha quando ela voltar para Jeová. Então veja que o conselho aqui, que foi dado, é para não se associar com a pessoa que foi expulsa da organização, que deixou de seguir os ensinos do corpo governante. Aqui diz que não deve trocar nem e-mails. Nem e-mails. E aqui cita uma mãe que despreza a filha, não recebe nenhuma comunicação da filha e não envia nenhuma comunicação para a filha até que ela volte para Jeová, ou seja, que volte para a organização para seguir os ensinos do corpo governante. Essa aqui é a verdade. Também no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, diz assim: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Então veja que aqui eles dizem que não deve dizer nem um oi para uma pessoa que foi desassociada. Nem oi não deve dizer. Então eles incentivam um desprezo total por aquela pessoa que deixou de acreditar nos ensinos do corpo governante. Pessoa que não segue mais o que é dito pelo corpo governante, pode ser pai, pode ser filho, não mais tem nenhuma comunicação.
é totalmente excluído da família, é totalmente excluído da amizade, não pode tratar de nenhum assunto, não pode mandar carta, não pode telefonar, não pode enviar e-mail, não pode ter nenhuma comunicação. Esse é o ensino do corpo governante, que é a liderança das testemunhas de Jeová. Agora eu pergunto, isso é amar até os inimigos, como Jesus disse que nós devemos amar? O que foi que Jesus disse? Que nós devemos tratar as pessoas com amor, até os inimigos. E a Bíblia diz que se nós vermos nosso inimigo com fome, com sede, o que é que nós devemos fazer? Devemos desprezar? Vamos observar um conselho que o apóstolo Paulo nos dá aqui na carta de Romanos, no capítulo 12. É muito interessante esse conselho do apóstolo Paulo. Está no capítulo 12, a partir do versículo 17, que diz assim: não retribuam a ninguém mal com mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. Mas, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber, pois fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Ora, mas se o corpo governante diz que não deve dizer nem oi para uma pessoa que foi desassociada, que deixou de acreditar nos seus ensinos, como é que então a Testemunha de Jeová vai fazer o bem para o inimigo? Como é que ela vai deixar o inimigo pedir alguma coisa para comer, para beber? Não vai, porque a Testemunha de Jeová não pode nem mesmo dizer oi para aqueles que eles consideram inimigo, para aqueles que não seguem o que é ensinado pelo corpo governante, que na realidade é um falso profeta. Por que é um falso profeta? É porque os ensinos do corpo governante já foram mudados mais de 300 vezes. E por que foram mudados? Porque estavam errados, porque eram falsas. O corpo governante, ou a liderança da Testemunha de Jeová, já marcaram datas para o fim do mundo várias vezes. Por exemplo, marcaram para 1914 o fim, marcaram também para 1915, para 1925, para 1975 e para antes de terminar o século XX. É ou não é falsa profecia marcar datas que nunca aconteceram? Sim, é falsa profecia. Então, o corpo governante é um falso Cristo, é um falso profeta e tem realmente causado grande dano na vida de muitas famílias, porque hoje muitos pais estão sem falar com os filhos porque deixaram de seguir os ensinos do corpo governante. Muitos filhos também são proibidos de falar com os pais, que os pais deixaram os ensinos do corpo governante. E isso é contra o que ensinou Jesus Cristo. Jesus nunca ensinou o pai a abandonar filho, nem filho a abandonar pai. Não, sempre Jesus ele mostrou que se deve ter respeito, honra pelo pai, pela mãe. E isso as Testemunhas de Jeová, a liderança, o corpo governante, incentiva os próprios filhos a desonrarem pai e mãe, porque dizem que não deve falar se a pessoa deixou de seguir os seus ensinamentos. Então eles agem com dureza e como verdadeiros dono da fé dessas pessoas. É uma tremenda vergonha o que está acontecendo no meio dessa organização. Espero que essa breve informação tenha sido de proveito para todos. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dê o like. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Eu estava tão dividida. Eu estava chateada com Levi por deixar Jeová, mas eu estava mais chateada ainda comigo mesma. O que será que a gente fez de errado? Eu ficava me perguntando como ele estava. Será que ele estava bem?
Foram semanas difíceis, mas daí piorou. Eu sabia que a Bíblia diz para parar de ter convivência com qualquer um que não vive de acordo com os padrões cristãos. Mas eu nunca imaginei que esse texto um dia ia se aplicar a mim. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová.